Opa, boa noite pessoal, entendeu? Na verdade, boa tarde, quase boa noite. A gente está iniciando, começando a gravar o vídeo agora, tá? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar alguns conceitos de geometria plana, tá? O primeiro deles, perímetro, certo? Então, às vezes a gente até já sabe, tem uma ideia do que significa perímetro, mas devido a realmente a não saber o significado, não associa a esse conhecimento que você já tem de perímetro, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Um pedreiro, né? Um pedreiro, às vezes, ele tem uma noção, uma intuição disso aí, às vezes ele sabe indiretamente calcular um perímetro, mas não está sabendo o que é um perímetro, né? Certo? Agora, se você falar contorno, ele já sabe, tá? Perímetro é justamente isso, tá, gente? Um perímetro é um contorno de figuras geométricas, tá? Contorno, tá? Vamos só continuar aqui, tá? Agora, para continuar, eu vou pegar um apontador, né, para ficar mais simples pra gente, tá? Vamos lá adiante. Então, como eu falei aqui, né, para vocês, né, perímetro ele é o contorno de uma figura, né? Nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura. Quando você soma todos os lados de uma figura, você tem o contorno ou o perímetro dessa figura, tá? É muito simples isso aí, tá? Então, toda figura ela tem o seu determinado contorno. O quadrado são 4 lados iguais. Basta você pegar um lado e multiplicar por 4. Você tem o contorno dele. Um retângulo, você tem 2 lados iguais de um lado, 2 lados iguais de outro, né? Você soma, multiplica por 2 os dois iguais, multiplica por 2 os dois outros iguais, e você tem, soma tudo, você tem o perímetro dele, né? Certo? E vai mudar um pouquinho quando for o caso do círculo, mas a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Olha esse exemplo aqui, bem simples, ó. Calcular o perímetro do campo de futebol na figura abaixo, tá? Observe aqui um campo de futebol, né? E ele tem o comprimento dele 50 metros, né? E a largura dele 30 metros, certo? Então, o campo ele tem 50 metros por 30, né? 50 por 30, é um pequeno campo, né? Então, o que acontece? Como é que eu calculo o perímetro desse campo de futebol? Basta eu somar todos os lados. Ó. Eu tenho 50 aqui, eu tenho 30 aqui. Aqui embaixo, ó, eu também vou ter 50, né, que é esse lado aqui é igual ao de cima. E aqui você pode verificar que esse lado aqui, a largura é igual a essa daqui, né? Então, são duas larguras iguais. Então, eu tenho duas medidas de 30 metros e duas medidas de 50 metros, né? Observe. Ó, olha aí. P significa perímetro. Então, o que é perímetro? É soma de todos os lados, né? Observe, o que é perímetro? 50 de comprimento mais os 50 embaixo de comprimento, 30 de largura de um lado com 30 de largura de outro, né? Se eu somar isso tudo, vou dar o perímetro. Ou então você pode entender da seguinte forma. 2 vezes 50, que são dois lados de 50, mais 2 vezes 30, que são dois lados de 30, né? 2 vezes 50, 100. 2 vezes 30, 60. 100 mais 60, 160 metros, né? Tem o contorno ou o perímetro daquele campo de futebol do exemplo, certo? É bem tranquilo isso aí, tá, gente? Basta que só que a gente preste um pouco de atenção, tá? Para não cometer erros bobos, né? Às vezes o cara erra uma questão de perímetro numa prova do IFMA, por exemplo, por falta de atenção, né? Então vamos lá, vamos seguir. Então, como eu falei, né, as figuras planas, basta você somar todos os lados. Mas quando chega no caso de um círculo, o cálculo do perímetro ou comprimento é diferente, tá? Como é que eu vou calcular isso aqui, ó? O contorno de um círculo, o contorno, essa parte aqui todinha, ó, esse anel aqui, como é que eu vou calcular isso aqui? Então eu preciso conhecer um pouco do círculo, um pouco de circunferência, né? Ó, esse pontinho bem aqui do meio é o centro. A distância do centro até a circunferência, a borda aqui da circunferência é chamada de raio, tá? Raio, lembra da bicicleta? A bicicleta não tem uma parte no meio, que é o centro. Do centro até o pneu não tem vários raios, todos eles têm a mesma medida, né? Então, essa distância aqui é o raio, certo? Para você calcular o perímetro de um círculo, você vai precisar do raio. Então, qual é a expressão que me dá o perímetro de um círculo? É 2 vezes π. Π é uma letra grega, né? Um número irracional, né? Que ele
aproximadamente, eu posso adotar ele como 3,14, mas ele é um número bem extenso, é um número infinito, tá? É um número irracional, é 3,14, 15, 9, e aí vai por diante. Mas a efeito de cálculos, eu posso chamar ele como 3,14, tá? Então, é 2 vezes π vezes o raio. Esse raio vai depender da circunferência. Toda circunferência ela tem seu raio, tá? Então, R é o raio, beleza? Então, essa é a expressão que nos dá o perímetro de um círculo, certinho? Vamos para um exemplo para entender. Ó, calcular a área do seguinte círculo. Observe, esse C é o centro, né? A distância de C até A é 4 centímetros. O que é esses 4 centímetros? O raio que eu acabei de falar. A distância do centro até um ponto da circunferência é o raio. Observe, a distância do centro até o outro ponto B também é 4, porque todos os raios são iguais, né? Certo? Então, o raio é 4. Então, vamos calcular o perímetro. Vamos lá. Quem vai ser o perímetro? Vai ser 2 vezes π. Quem é π? Deixa eu só pegar a canetinha aqui, só para colocar melhor aqui pra gente. Vamos lá, caneta, ó. 2 vezes π, ó. Então, π é 3,14, certo? Vezes o raio. Como eu já falei para vocês, o raio é 4, certo? Então, se eu multiplicar 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Se eu multiplicar por 4, vai dar 25,12. É o contorno desse círculo aí, certo? Dessa figura, né? Então, o perímetro, ou seja, o comprimento desse círculo vale 25,12 centímetros. Observe, o raio é dado em centímetros, o perímetro é em centímetros. Se o raio fosse dado em metros, o comprimento seria em metros, tá? Essa medida é de acordo com o raio, tá? Vamos para frente. Próximo. Então, aqui um exercício de fixação para a gente poder gravar que foi entendido. Essa aula é bem curtinha, só para a gente ter essa ideia. Então, bora lá. Sabe-se que o perímetro de um retângulo, olha, ele já deu o perímetro do retângulo, ele já disse que o perímetro é 60, ele não está pedindo para calcular o perímetro, já deu. Ele deu também uma medida do retângulo. Lembra que o retângulo ele tem duas medidas, ele tem comprimento e largura, né? Então, ele deu o perímetro e deu o comprimento, ele disse que o comprimento é 22 centímetros. Ele quer para você determinar a largura, tá? Então, a largura é o que ele nos pede. Interrogação aqui, porque eu quero calcular a largura, certinho? Então, como é que eu vou calcular essa largura aqui, ó? Eu sei que o retângulo está aqui, né? Esse lado aqui é igual a esse de baixo, né? Que é 22 centímetros. E eu não sei a largura. Então, eu vou chamar de uma letra. Normalmente, eu vou chamar de x, certo? Então, x de um lado, x de outro. Beleza. Olha aí, ó. O que é perímetro, gente? É soma de todos os lados. Então, eu vou somar 22 de comprimento em cima, com 22 de comprimento embaixo, né? Com o x do lado, com o x do outro, né? E aí, como ele já deu o perímetro, né? Você, com certeza, vai colocar o perímetro aqui, 60. Aí, se você vai somar, né? Os termos semelhantes. No caso, aqui são os dois números, que dá 22 com 22, 44. E se você somar x com x, vai dar 2x. Então, observe que a fórmula do perímetro se transformou em uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau a gente já sabe resolver, né? A gente já está careca de resolver. Certinho? Então, bora lá. Ó. 60 é igual a 44 mais 2x. Como é que eu resolvo isso, Mauro? Para ficar mais simples, como isso aqui é uma igualdade, esse lado é igual a esse. Ou então, para ficar mais simples, eu posso fazer esse lado igual a esse. Porque é uma forma de deixar o x desse lado, né? A gente sempre gosta de deixar o x do lado esquerdo para passar tudo para o outro lado, né? Então, vai ficar assim, 44 mais 2x igual a 60. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Letras para um lado, parte literal para um lado, né? Toda a parte do x para um lado e todos os números isolados para o outro. Então, eu vou pegar esse 44 aqui, ó, né? E passar para o outro lado. Ele passa com sinal negativo. Então, vai ficar assim, ó, 2x igual a 60 menos 44. Aí eu posso fazer essa operação bem aqui, ó. 60 menos 44 vai dar 16. Observe, ficou 2 vezes x igual a 16. Para resolver a minha equação, eu tenho que isolar o x, né? Para isolar, eu tenho que tirar esse 2 de perto dele. O 2 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 16 dividido por 2. Então,
Quem vai ser a largura do minha figura vai ser 8 centímetros, né? Isso, 8 centímetros, certo? Então, tranquilo isso aí, tá, gente? É muito simples, tá? Eu acho que, se eu não me engano, a aula para bem aí, não é? Parou por aí. Então, gente, é bem simples essa ideia de perímetro, tá? Eu acredito que esse exemplo aí, esse exercício, juntamente com os dois exemplos, deu para ter uma ideia bem nítida da coisa, tá? Em seguida, eu vou passar para vocês uma sequência de exercícios que são exercícios de um programa de oficina de matemática, tá? Eu vou bater fotos e vocês vão analisar essas fotos, resolver as atividades que são simples, tá? Vocês só vão resolver, algumas são de marcar, e vocês vão marcar, claro, marcando e calculando para mim, tá? Bem simples as atividades. Fazendo e me devolvendo, batendo foto da resolução e me devolvendo no privado, tá? Grande abraço para vocês, tá? Certo? Daqui para frente a gente trabalha assim. Depois eu vou colocar essa aula lá no canal do YouTube, para que vocês possam analisar. E Mauro, dá o endereço do canal. Eu estou elaborando daqui para final da semana eu informo para vocês o canal, tá certo? Tá beleza? Então, grande abraço para vocês, tá? Boa noite. Valeu. Abraço. Tchau, gente.